por 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou fazer, antes de mais nada, algumas observações pontuais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou fazer, antes de uma análise geral, que eu vou me resguardar para um outro momento, eu vou pelo menos fazer análises pontuais do substitutivo apresentado hoje e que acho que são pontos bastante importantes. No artigo 4, eu vou fazer bem pontual, inciso 9, foi retirado do relatório anterior, que eu acho que era importante que fosse mantido, os topos do morros e acima de 1.800 metros. Não tem como nós deixarmos sem proteção os morros acima de 1.800 metros. No artigo 13º, novamente eu venho debater, de acordo com o que está no relatório, no voto contrário, que nós apresentamos, um voto contrário. Inicialmente tinha sido apresentado pelo deputado Assis do Couto, que retirou. Eu, como coautor, mantive e já entrei na mesa já com outro voto em separado. E no artigo 3º a gente vê que a definição de pequenas propriedades. Quer dizer, está mantido a questão dos 4 módulos, que nós entendemos que é uma área que tem que ser debatida, e no nosso proposta está de um módulo, porque não se separa áreas de lazer com áreas de produção, que é extremamente importante. No artigo 17, no zoneamento ecológico econômico, no inciso 1, está dito que reduzir para fins exclusivamente de regulação ambiental. Na nossa concepção deve ser de recomposição ambiental e não de regularização ambiental. E no artigo 18, uma simples palavra, senhor relator, que eu acho que o senhor pode levar em consideração. Coloca que o manejo levar em consideração florestal. Eu chamo a atenção que no Pampa não tem floresta. Só essa palavra, ela já teria que ser retirada. Eu faço essa observação, que eu acho que isso é uma correção bastante fácil no artigo 18. O artigo 20, parágrafo 2º, a supressão de vegetação que obrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção. Quer dizer, se ela, a remanescente que abriga espécie ameaçada de extinção, não deve ser suprimido. Porque a lei, já 11.428, que é a lei da Mata Atlântica, já prevê essa proteção que está sendo suprimida nesse artigo 20. Se aprovado, como está, revoga a proteção dada pela lei da Mata Atlântica. Então é importante que não seja mantido esse artigo 20 com as características que hoje ele está colocado nesse segundo relatório que foi nos entregue. Eu chamo a atenção também para o artigo 22. O artigo 22 acabou trocando o texto assentamentos agroextrativistas para empreendimentos agroextrativistas. Muda completamente o caráter do uso do solo, quando dá essa liberdade no sentido de, para fins da reforma, permitidos os empreendimentos agroextrativistas. Até porque na fim da reforma agrária, o que mais se trabalha são assentamentos agroextrativistas. No artigo 24, em si, parágrafo 11, que está escrito: após a adesão ao programa de regularização ambiental, o proprietário ou possuidor poderá proceder à retificação da averbação da reserva legal. Ora, a ratificação é caso excepcional. Então, há que se fazer uma correção também disso, porque, como eu digo, é caso excepcional a retificação. Então, o proprietário ou possuidor da reserva legal. Eu acho que o texto, ele não está completo como deveria estar. O artigo 31
inciso D, eu falei que ia fazer bastante pontual. O inciso D coloca como um dos itens que fica isento de obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize sem valor de mercado. Ora, é um critério subjetivo que não permite aferição, e não permitindo aferição, fica aberto a todo tipo de tentativa ou de interpretação da lei. Então ele tem que ser retirado, porque não dá para eu trabalhar numa lei com critérios subjetivos como está sendo trabalhado. O artigo 35, que diz lá, o comércio de plantas vivas e outros produtos ou subprodutos oriundos da flora nativa dependerá de licença de órgão estadual. Aí continua o texto. Senhor relator, essa questão diz o seguinte: nós temos que colocar que o comércio de plantas vivas e outros produtos ou subprodutos oriundos dependerá de licença e não a flora nativa. Porque há muitas hortos, muita produção de mudas, vamos dizer assim, com características de flora nativa. E no momento em que eu mantenho, eu vou impedir uma série de atividades regulares que já existem hoje e que não tem razão de eu impedi-las. O artigo 47 é um artigo já um pouco mais complexo, não é essa simplicidade com que eu estava colocando nos demais, que no parágrafo, o artigo fica fora do moratório que estão em fase de licenciamento. Nós entendemos que, quando coloca a questão de moratório, parágrafo 2º, excetua-se da proibição prevista no caput os imóveis com autorização de corte ou supressão de vegetação já emitidas, e as que estão em fase de licenciamento, cujo protocolo se deu antes da data da aplicação desta lei. Ou seja, faz uma concessão enorme àqueles que estão em fase ainda de licenciamento. Nós entendemos que é muito permissivo com esse texto e que entendemos que deve ser retirada essa questão. E ainda, no artigo 49, que diz que os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que comprovarem na reforma do regulamento desta lei a manutenção de vegetação nativa na área de reserva legal e assim por diante. Ora, deputado Rosinha, seu tempo está esgotado, o senhor tem 1 minuto. Deveria ser comprovado com o documento de averbação de reserva legal. Essa que seria a exigência que deveria estar no artigo 49. A comprovação com o documento de averbação e não como está essa redação. Então, com essas observações pontuais, que eu falei oportunamente de fazer uma análise mais ampla, nós nos colocamos e votaremos contrário e defenderemos o nosso voto em separado que se encontra sobre a mesa.